Muito obrigada, muito obrigada. Tudo maravilhoso, cada vez melhor. Como diz a nossa querida professora Maria Murakami, né? Cada vez melhor, graças a Deus, não é verdade? Nós, novamente, então, estamos estudando nesse encontro virtual pelo YouTube da Seichonoye do Brasil, esse tema tão fabuloso que é Viva em Harmonia. Hoje nós vamos estudar Viva em Harmonia com as lições da vida. Né? É um tema muito importante. Eu busquei aqui um livro com uma história, né, muito emocionante, tá? De uma lição de vida assim, muito profunda, que eu tenho certeza que após, né, eu contar assim, essa história, né, todos estarão comovidos, mas é uma história que nos dá uma grande lição de vida realmente, e é importante que a gente tenha, né, essa mente em harmonia com as lições da vida. Porque ficar em harmonia quando está tudo bem, né? Em harmonia com a felicidade, em harmonia com a família, né? Que está tudo tranquilo, né? Em harmonia com o seu corpo, né? Com a sua vida, que está tudo maravilhoso, né? Não é tão difícil. Mas estar em harmonia com situações que requerem, né, extrema dedicação, estar em harmonia com situações da vida que são realmente muito dolorosas, muito difíceis, né, exige uma aceitação muito grande de nós. Né? Mas é aí que a gente percebe, né, o grande valor do Filho de Deus, de estar enfrentando todas essas lições, muitas vezes dolorosas, difíceis, né, de grandes desafios, mas, né, quando, enfim, a gente consegue sentir essa grande harmonia com Deus, essa reconciliação verdadeira, né, com a vontade de Deus, né, com o propósito da vida, de através de todas as experiências a gente poder crescer, evoluir, nos aprimorar cada vez mais espiritualmente, com certeza, né, essas lições terão cumprido, né, o seu papel e não mais reaparecerão, tá certo? Então eu tenho em mãos aqui o livro Viver Infinitamente, do nosso sagrado mestre Seicho Taniguchi, tá? Estes e inúmeros outros livros da Seichonoye estão disponíveis na nossa livraria sni.org.br, a nossa livraria virtual da Seichonoye, tá? Então você pode ir lá, né, acessar a livraria sni.org.br e pesquise lá os livros. Existe este livro Viver Infinitamente, que eu recomendo muito, né? E inúmeros outros títulos, né, para jovens, para crianças, para adolescentes, para mulheres, para público em geral, sobre prosperidade, sobre educação, sobre vida conjugal, né? E sobre harmonia familiar, e muitos outros, né, assuntos, todos poderão encontrar, né, nos livros da Seichonoye, tá bom? Então, dá um pulinho na nossa livraria virtual e conheça esses livros que vão revolucionar a sua vida, pode ter certeza. Aqui, então, na nossa página 103, o título é Por que Nascemos, tá? Então aqui conta que o nosso sagrado professor, né, sagrado mestre, o professor Seicho Taniguchi, ele estava numa determinada cidade no Japão para orientar um grande seminário da Seichonoye, a cidade é de Kumamoto, mas ele tinha assim ainda 1 hora, né, antes de iniciar essa atividade. Ele estava no hotel e decidiu então ligar a TV e estava assistindo um filme extremamente interessante, né, chamado Ala Pediátrica. Mas, devido ao tempo, né, que já estava quase se aproximando do seminário,
ele não pôde justamente assistir o final. Agora pensa, você está assistindo um filme e não conseguiu assistir o final desse filme. Mas foi tão interessante que ele foi, né, até lá o recinto, orientou o seminário e na volta ele passou numa livraria. E não é que na livraria tinha um livro pelo qual foi baseado aquele filme que ele estava assistindo? Ah, ele não teve dúvidas. Comprou o livro e leu o livro todo e pôde, então, ver o final da história que ele estava assistindo, tá? Então, vamos contar um pouquinho dessa história que foi, então, transformada em filme. Foi escrito por com certeza por uma enfermeira, porque conta uma história verídica dessa enfermeira com um paciente, né, um bebê na ala pediátrica onde ela trabalhava, mas aqui os nomes são todos pseudônimos, ok? Tá? A própria autora também se deu um outro nome, né, como autora deste livro, tá? Pela ética, então, profissional. Mas vamos lá para a história, tá? Aqui então diz o seguinte, a enfermeira, o nome dela é Momoko, tá? E o filme, né, então começa quando ela foi indicada para cuidar de um paciente com uma grave deformação física. No filme, há personagens masculinos no relacionamento de Momoko, inexistentes no livro e desnecessários a meu ver, né? Então, tudo bem, ele não vai falar dessa parte, né, da vida pessoal dela, mas da convivência dela com este paciente. Esse paciente era uma criança com deformação física, tá? Mas não era qualquer deformação, não, era uma gravíssima, tá? Essa criança não tinha olhos, tá? Ela nasceu sem o olho direito e o olho esquerdo foi extraído por causa de um tumor maligno. Além dos olhos, o menino não tinha braços e nem pernas normais, tá? Não tem articulação, só 3 longas massas de carne, semelhantes a salsichas, que consistem nos braços e nas pernas. Então, esse era o corpo daquele menino, parecia uma grande salsicha, né? Sem olhos, sem articulações de braços e pernas, então era algo assim solto, né? Era como longas massas de carne. E, além disso, a sua cabeça era enorme, né? Com formato de um leque. Dá para imaginar, às vezes é até difícil para a gente imaginar a forma dessa criança, né? Não se trata de vítima da substância talidomina, né? E é filho de pais perfeitamente saudáveis. O único senão é que a mãe dele vivia discutindo com a sogra durante a gravidez. Olha que interessante que isso é um caso verídico, né? A mãe vivia discutindo com a sogra durante a gravidez. O pai é bancário e sabe da existência do filho, mas para a mãe dizem que o bebê está morto. O hospital só o mantém como objeto de pesquisa para saber quanto tempo uma criança com tamanha deficiência vai sobreviver, né? Então, deu para entender, né? O pai sabe da existência da criança e permitiu que fizessem experiências com ela. A mãe deu à luz a esse menino, mas ninguém contou como, né, a forma desse menino, disseram para a mãe que ele tinha morrido. Era essa a situação. E a enfermeira, então, a Momoko, que cuidava desse bebê. As enfermeiras o chamam de Tarô. Seu nome verdadeiro é Junichiro Yamaga e está com 1 ano e 4 meses. Momoko tem ânsia de vômito quando lava pela primeira vez os olhos dessa criança. O quarto tem a temperatura controlada pelo ar-condicionado, mas fica em penumbra, pois a cortina permanece cerrada o dia inteiro. Apenas se distingue o dia da noite por um pouco de luz refletida na vidraça. O bebê é alimentado com leite por meio de uma sonda introduzida pelo nariz. E nessa hora, ele faz um barulho com a língua e o lábio superior, num movimento que lembra um bebê sugando o seio materno.
Há apenas um órgão saudável no corpo do pobre Tarô, o pênis. Jorra a urina como qualquer outro ser vivo. Momoko vê nisso a vida dessa criança. Quando o Dr. Nishimaki aperta com força a cabeça de Tarô, formam-se 2 sulcos no seu nariz, como se ele estivesse sentindo muita dor. Mas era um experimento, não é? Então eles faziam isso para ver se aquela massa de carne, que os médicos achavam que era apenas uma massa de carne, tinha alguma reação. A Momoko sentia que ele era sensível, que ele tinha vida, que ele tinha sensibilidade, sim. Né? Então naquele momento a Momoko reclama, né? Pobrezinho, não pode fazer isso com menos força. Ora, ele não sente dor. Seria ótimo caso sentisse, responde o médico. Então o médico não percebia o que a enfermeira Momoko percebia, que ele tinha sensibilidade sim. Mas Momoko acha que na realidade Tarô está sentindo uma dor insuportável. Até sua cabeça começa a doer no mesmo lugar onde o médico aperta a cabecinha do Tarô. Sem perceber, ela não mais o vê como enfermeira, mas com sentimento de mãe. Segundo o Dr. Nishimaki, não havia no mundo nenhum caso de criança tão defeituosa que tivesse sobrevivido por mais de 1 ano. O tumor do olho chega ao cérebro e o médico diz que agora é questão de tempo. Assim, resolvem tratá-lo com aplicação de cobalto. Olha onde vai chegando a experiência, né? Numa vida humana. Enquanto leva Tarô para a sala de cobalto, Momoko sente vontade de dirigir-lhe palavras de incentivo. E ela fala para o bebê, coragem, Tarô, não morra, olha só. Mas na hora da aplicação, ele vira a cabeça para o outro lado. O técnico que opera o aparelho de cobalto e as enfermeiras ficam observando por uma janela de vidro, mas tão logo Momoko sai da sala, Tarô fica mexendo a cabeça e torna impossível a aplicação. Olha só, ele não tem olhos, né? Mas a Momoko falou, coragem, não morra, né? E é como se ele estivesse voltando a cabeça para o lado dela. Mas ela está lá fora, ela não pode ficar no mesmo recinto. E quando ela sai totalmente, né, daquela janela, ele começa a ficar inquieto. Né? Tarô parece estar procurando a Momoko. Mesmo sem os olhos, ele deve sentir no ambiente a presença dela. O técnico pede a ela que segure a cabeça de Tarô, ficando o mais longe possível da máquina. Quando Momoko, esticando os braços o mais que pôde, fica segurando-lhe a cabeça, Tarô permanece quieto e torna possível a aplicação. Então precisaram chamar a enfermeira para que ela segurasse a cabecinha dele e só assim então ele ficava quietinho e podiam aplicar, né, esse cobalto. Mas não podendo continuar realizando algo tão perigoso, o técnico pede que a partir do dia seguinte, né, ele seja narcotizado. Né? Quando Momoko transmite o pedido do técnico ao Dr. Nishimaki, este discorda com veemência, dizendo que não pode autorizar isso, pois iria encurtar a vida do paciente. Sem alternativa, todos os dias, Momoko segura a cabeça de Tarô na sala de cobalto, abrigada por um protetor. À medida que prosseguem as aplicações de cobalto, Tarô vai enfraquecendo a olhos vistos. As nádegas ficam vermelhas de assadura após as evacuações. Os cabelos caem, mas chamando carinhosamente junto ao ouvido, Tarô-chan. Chan é uma forma carinhosa, né? Que os japoneses se chamam uns aos outros, principalmente a mamãe, o papai chamam seus filhos, né? De chan, né? E os filhos chamam então, né? Ou os mais jovens chamam os adultos de san, né? Mas os mais novos, então, carinhosamente recebem o tratamento de chan. Então, a Momoko chamava de Tarô-chan. Né, Tarô-chan, né? E quando ela chamava carinhosamente esse bebê, né, ele esboçava um sorriso com o canto da boca.
né? Numa tarde de maio, entra correndo pela porta do hospital uma mulher de 30 e tantos anos. É a mãe de Tarô. Fica sabendo que o filho que considerava morto ainda vive no hospital. É que descobrira que o marido pagava ao hospital parte das despesas com a internação. Inicialmente, ela pensara que com essa quantia o marido mantinha uma amante, mas encostado à parede, ele confessou que o filho ainda estava vivo. Então ela implora, né? Deixe-me pegá-lo, por favor. Olha, depois de 1 ano e 4 meses, né? A enfermeira supervisora tenta de todos os modos não deixar a mãe se encontrar com Tarô. Se visse uma criança tão defeituosa, certamente a mãe acabaria perdendo a razão. O Dr. Nishimaki também intervém e resolve mostrar-lhe pela divisória de vidro uma outra criança. Esta tinha uma deficiência no coração e seria submetida a uma intervenção cirúrgica. Dizem a mãe de Tarô que não era permitido tocar no bebê para evitar contaminação antes da cirurgia. Então, disse a mãe, permitam-me ao menos pegá-lo após a cirurgia, diz ela e pede que a deixem cuidar dele. Enquanto conversam do outro lado da divisória de vidro, Momoko aparece com Tarô nos braços e o deita na cama ao lado do leito daquela outra criança. Seus olhos estão cobertos com bandagem. O que aconteceu com aquela criança? A mãe pergunta assustada e reclama, não deixem uma criança com problema nos olhos ao lado do meu filho. Olha, mal sabia ela que aquele sim é que era o seu filho. Ela quer atender ao último desejo dele, pois acha que ele gostaria de encontrar-se com a mãe verdadeira, né? Por isso que a Momoko justamente colocou o Tarô do lado daquele bebê que ela achava que era seu filho, né? Pensando, né, o quanto um filho gostaria, né, de ser reconhecido pela sua mãe. Assim era o grandioso amor dessa enfermeira Momoko. O estado de Tarô vai se agravando diariamente. Seus cabelos caem em tufos, ele tem acessos convulsivos e após submeter-se à sessão de cobalto, fica durante horas gemendo. Há noites em que Momoko não consegue dormir pensando no sofrimento de Tarô. Ouviu histórias de mães que deixaram morrer de inanição filhos que nasceram deformados. A supervisora a aconselha, o importante é não se envolver em demasia. Segundo ela, torna-se impossível cuidar do paciente com a devida calma e raciocínio, ficando envolvida demais emocionalmente. Mas não tinha outro jeito, né? Ela se envolveu totalmente com aquela criança, realmente como uma mãe, um amor verdadeiro de mãe, né? Que às vezes a própria mãe não tem, né? A própria mãe não demonstra, mas é prova de que amor de mãe é algo que transcende, né? O físico, né? O gerar fisicamente, né? O amor de mãe é sublime, né? E pode ser despertado no coração, né? de toda mulher, né? Que vê o outro como filho de Deus, como vida. Só Momoko via aquela criança como vida, né? Como um ser humano. Mas aquelas experiências, na verdade, não eram para provar que ele era um ser humano, era o contrário. O objetivo era provar que era impossível aquela massa de carne, né, que eles enxergavam ser considerada um ser humano. Momoko não é capaz de seguir esse conselho de se afastar, né, da criança, e acaba supervisionando, né, de longe, né, com a enfermeira substituta, né?
Muito bem, mas o que acontece? Depois que a Momoko deixa de segurar a cabecinha dele, né, no momento da aplicação de cobalto, torna-se impossível, né, ele receber novas aplicações, tá? E ele fica sempre muito extenuado, mexendo fortemente a cabeça e ninguém mais consegue, né, fazer esse tipo de aplicação nele, tá? Então, o técnico sustenta que é impossível a aplicação de cobalto sem uma injeção de soporífero. Fazendo isso, estariam condenando o Tarô à morte. Sem outra opção, o Dr. Nishimaki chama Momoko e diz: estamos numa hora crítica, só faltam 2 sessões para terminar. E explica que Tarô não é mais um ser humano, e sim um simples amontoado de carne, mas que precisam conseguir dele valiosos dados. Momoko se opõe a essas palavras do médico. Tarô não é um amontoado de carne, e insiste veementemente: Tarô é um ser humano. Eu falei que a gente ia se emocionar? Né? Olha o amor dessa enfermeira, né? E ver realmente, né, uma vida que está por detrás daquela aparência, né, que talvez é única, né, de um ser humano. O médico riu quando a Momoko, né, disse que Tarô era um ser humano. E disse que, afogada em sentimentalismo, era impossível ela ter um correto discernimento. Não, senhor. Tarô sabe amar e corresponder ao amor das pessoas. É um perfeito ser humano. Olha que interessante isso, né? Será que essa não é a grande característica do ser humano, né? Saber amar e corresponder ao amor, não é? Isso é ser humano, né? É amar e corresponder ao amor, não é? E ela percebeu que Tarô podia fazer os dois, porque ele amava a enfermeira Momoko, ela sentia o amor dele, e ela sentia que ele recebia o amor dela. E Momoko insiste, então, né, em lhe transmitir esse amor por meio das mãos, né? E foi assim, então, que ela sempre, né, pôde expressar o grande amor dela com esse contato, né, amoroso. O médico, então, diz a Momoko que prove o que ela sustenta, se Tarô é ou não um ser humano. Então, vamos ver como continua aqui, né? O Dr. Nishimaki decide fazer uma experiência para comprovar se Tarô, que sobreviveu até aquela data, consegue distinguir pessoas. Resolve, para isso, aplicar o mínimo de cobalto. Na sala de aplicação, ele desenha pontos e traços na cabeça de Tarô com uma caneta vermelha. Inicialmente, o Dr. Nishimaki segura a cabeça de Tarô. Ele fica quieto. Como não vê necessidade de ficar segurando com as mãos, o médico sai da sala e fica observando pela janelinha. Quando o técnico vai apertar o botão para ligar o aparelho, a manga direita de Tarô move-se. Era prenúncio de que iria mexer a cabeça. Há um sinal do médico, primeiro a supervisora e depois a chefe das enfermeiras tentam segurar a cabeça de Tarô, mas não conseguem. Então, Momoko entra chamando carinhosamente. Como que ela o chamava carinhosamente? Tarô-chan, Tarô-chan. E assim arregaça a manga do pijama e procura a mão de Tarô. Chamam novamente, Tarô-chan. E aparecem 2 sulcos na parte superior do nariz de Tarô. Ela grita mentalmente: você me reconheceu, não irei a lugar nenhum, ficarei aqui com você. Se for doloroso, pode mexer a cabeça à vontade. Né? Estende os braços e aperta entre as mãos o toco das mãos de Tarô. Sem perceber, a aplicação de cobalto termina e Tarô não se mexe durante esse tempo todo. Tarô havia reconhecido a presença de Momoko e correspondeu perfeitamente ao amor dela.
Toda a equipe sai da sala de Cobalto, tomada de uma indescritível emoção. E, numa manhã do início de verão, repentinamente, Tarô morre. Ele havia concluído todas as lições da vida, não é? Ele já não precisava provar nada, não é? Para ninguém. Ele já havia provado que ele era, sim, um ser humano, que ele amava, que ele era receptivo ao amor, que ele tinha sentimentos, que ele tinha sensações, né? Se era o que eles estavam buscando como experiência, ele satisfez todas essas experiências. O corpo, após a autópsia, é depositado num pequeno ataúde de Paulownia. As pessoas vão se despedir dele. São tantas pessoas que mais parece enterro oficial do hospital. Foi tranquila a morte de Tarô. No dia anterior, quando Momoko chamou carinhosamente, ele esboçara aquele sorriso, o que não vinha fazendo havia muito tempo. E essa foi a última manifestação dele. Tarô ensinou muitas lições a Momoko, não só a ela, mas também a seus pais, aos médicos, às enfermeiras. Não há dúvida de que a morte existe para nos ensinar algo. Assim pregou Sakyamuni antes da própria morte. As pessoas nascem para aprender algo, ainda que sejam semelhantes a um amontoado de carne, como foi o caso de Tarô. Sua vida e morte possuem algum significado. O nascimento de uma pessoa normal, então, possui um significado muito mais profundo. Isso porque é a sublime vida que vem a este mundo para aprender ou ensinar alguma lição. Quando pensamos na vida que Tarô teve, percebemos quão perfeito é o físico que nos foi concedido. Naturalmente, se procurarmos defeitos, encontraremos muitos, mas praticamente não existe alguém com um físico tão imperfeito como o de Tarô. E mesmo ele procurava as mãos da pessoa amada, encontrava conforto nelas e sorria com alegria, apesar do sofrimento. Ainda que não conseguisse falar adeus nem obrigado, pois não tinha boca. Somos por demais afortunados e ficamos mal acostumados com as graças recebidas. Não usamos o corpo que pode se mover, não pronunciamos palavras de gratidão ou de amor, apesar de termos boca capaz de falar e só as exigimos dos outros. Assim não somos diferentes de Tarô. Aliás, Tarô não podia falar, mas nós podemos. Não fazemos por negligência mesmo. Olha, que cacetada, né? O professor Seiji Taniguchi é fantástico, né? Por que não apertamos as mãos da esposa e dos filhos amados? Como podemos ser tão negligentes? Reclamar da vida e criticar os outros? Quem possui boca capaz de fazer isso e tem pernas e braços, já é uma pessoa afortunada. Mas, sem perceber, as pessoas tornam-se presunçosas. Possuem automóvel, televisão, porém abortam filhos. Filhos que são saudáveis. Têm braços e pernas muito mais perfeitos que Tarô. E que, se continuassem se desenvolvendo, nasceriam e tornariam dignos cidadãos. Abortam o próprio filho e não se envergonham. Como é possível uma sociedade viver assim? São palavras tão profundas do professor Seiji que faz com que a gente reflita, né? O quanto estamos dando valor à nossa vida, à vida dos nossos familiares, não é?
Viver em harmonia com as lições da vida é o nosso tema hoje. As lições que essa pandemia nos trouxeram, não é? Temos que aprender, né? Temos obrigação de aprender essas lições, né? Para que isso não precise novamente se repetir, né? Para que a gente mostre realmente para a vida e para Deus que nós aprendemos, que nós fomos bons alunos, né? E que Deus pode confiar no seu Filho, que somos nós, não é? E em viver uma vida de real valor, uma vida de amor, uma vida de unidade com Deus, com a natureza, com todas as pessoas, não é? Uma vida de expressão, né? De amor digna de filhos de Deus. Né? Encaremos com mais seriedade o ato de viver. E viver com seriedade não é o mesmo que ser sisudo. Significa viver mais profundamente, com amor, alegria e gratidão. O que quero dizer é que devemos ter mais consciência do significado do ato de viver. E, finalmente, as pessoas devem se conscientizar de que a vida é infinita. Se não fosse infinita, a vida seria por demais efêmera. E isso seria injusto para Tarô. Para uma completa igualdade entre os seres humanos, Tarô precisa continuar vivendo. Sua morte foi ponto de partida para uma nova vida. O que morreu foi o corpo físico, mas a sua alma pode renascer com um novo e perfeito corpo. Assim, então, vamos olhar, não é? Para nós mesmos, para o nosso corpo presente dos nossos pais, para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, viver aprendendo com essas grandes lições que nós estamos vivendo neste momento e fazer então da nossa vida algo que vale a pena ser vivida. Uma vida de valor, uma vida de filho de Deus, é o que desejo para cada um. De você, Senhor, Senhora, que esteve comigo até agora. Felicidades, até o nosso próximo encontro e viva em harmonia. Muito obrigado, muito obrigada. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。